preconceito apontamos, acusamos, temos preconceito contra o preconceito. Dizendo dos outros, brigando com os outros, acusando os outros de serem preconceituosos. Quanto a nós, negamos o negacionismo. Muito triste porque a transformação dos outros não nos cabe, ficamos paralisados. A nossa transformação, que só a nós cabe, não fazemos, ficamos paralisados. Como entender os preconceitos? Como superar os preconceitos? Aqui, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículos 22 a 24, nós vemos o cristianismo primitivo sendo defrontado com seus preconceitos. A cultura judaica, grande parte dela que até hoje espera a chegada do Messias, grande parte dela nega até hoje que Jesus seja o Messias, a maior parte dela. Porque tinha um preconceito do que seria o Messias, um libertador político-militar. Esse transformador das profundezas, ao contrário do transformador da superficialidade que se esperava, vem sendo negado até hoje por não atender às expectativas dos homens. Não é triste? Pois esses mesmos judeus tinham muita resistência, mesmo os judeus cristãos tinham muita resistência ao papel dos gentios, que é como eles chamavam os não-judeus. Não se deveria levar a boa nova aos não-judeus. Foi a primeira resistência. Pedro recebeu claramente a orientação do alto de ir e pregar. E indo e pregando, ele viu como o alto abençoava a casa dos gentios, como abençoava a casa dos judeus. Vencida essa resistência, os judeus tiveram que enfrentar uma segunda situação e apresentaram também resistência. Alguns dos gentios se converteram tanto que se transformaram em pregadores, em corajosos testemunhos da palavra de Jesus. Ainda assim, eles se mostraram resistentes e enviaram um judeu para analisar a situação que ocorria em Antioquia. Mais tarde, essa resistência ainda se mostraria na questão da circuncisão, porque tiveram que aceitar os gentios sendo convertidos, os gentios pregando, os gentios como grande espaço de disseminação da boa nova de Jesus, mas só os aceitavam se eles se circuncidassem. Aceitamos não gentios desde que eles se judaizem-se, desde que eles se façam judeus. Na passagem de hoje nós vemos assim:
E chegou a fama destas coisas, o êxito da pregação do evangelho por não-judeus, aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, que era o núcleo onde esses fenômenos, essa transformação, essa ebulição do cristianismo novo entre os gentios mais acontecia. O qual Barnabé, quando chegou e viu a graça de Deus, ele viu na igreja dos não-judeus, dos gentios, a graça de Deus. Se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com o propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Reconheçamos, todos nós somos portadores de preconceitos. Somos como pessoas que retirassem molduras de quadros velhos e as guardássemos para emoldurar quadros novos, de cujo tamanho nós não temos a menor informação. Todos seremos chamados também à realidade. Apesar dos nossos preconceitos, seremos chamados à realidade. Os quadros que vierem, indiferentes à nossa loucura de querer enquadrar quadros novos com molduras velhas, eles terão seu próprio tamanho. E o que faremos nós? Alguns de nós tentarão colocar os quadros nas molduras, apesar de se sobreporem, apesar de ficarem na frente dos quadros. Alguns tentarão desmontar os quadros para que caibam nas molduras. É bem a figura dos violentos, dos impositores, dos preconceituosos mais fanáticos, do fanatismo. Quem de nós será esse homem de bem aqui simbolizado por Barnabé? O homem de bem também tem os seus preconceitos, é claro, mas se questiona e coloca os fatos acima dos seus preconceitos. Deixa os fatos chacoalharem e transformarem os seus preconceitos. E se transforma nos seus preconceitos pelos fatos que vêm. Não é inspirador? Quem temos sido nós diante dos fatos? Como nós temos lidado com os nossos preconceitos? A reflexão parece oportuníssima. Você não acha? Grande abraço, até a próxima.